Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha o que eles disseram. Depois tudo que eles presenciaram, depois tudo que eles viram, depois tudo que o Senhor ensinou. Qual a pergunta que eles fazem para o Senhor? Olha o seminarista gritando aqui. Eu, do jeito que eu andei com o Senhor, do jeito que eu tratei com o Senhor, do jeito que eu tive o Senhor, do jeito que eu testemunhei o Senhor, você, tudo que você vê que Deus faz na tua vida todos os dias. O que servir, o que nós deveríamos, o que nós seríamos? Você fala para mim, fala aí. Se não fosse Cristo na tua vida, o que você ia ser? Um homem santo? Um homem piedoso? Um homem honesto? O que você seria sem Cristo na tua vida? Nós seríamos a pior podridão possível e imaginável. Então, tudo que nós vemos na nossa vida, os discípulos, tudo que eles viram na vida deles, eles estavam focados no quê? No agora, no hoje. Eles estavam focados naquele momento. Eles estavam olhando por quê? Porque eles achavam que o reino de Deus era algo dessa terra. E olha só hoje, tanto o ser humano pensa assim do reino de Deus, quanto eles são enganados por lobos em pele de cordeiro, por falsos apóstolos por causa disso. Peraí, mas como assim, pastor? Exatamente. As pessoas hoje são enganadas porque não têm a visão correta do reino de Deus. Para você cair na mão de um bispo da mão torta, ele falar para você que se você der todo o dinheiro que você tem, que teria que pagar suas contas, ou seja, te ensinando a cometer o pecado da desonestidade, ele te convencer a limpar tuas economias que serviria para uma emergência ou até para você sair do aluguel, pegar esse dinheiro, fazer empréstimo. Eu já ouvi pastor dessa seita falar para a pessoa fazer empréstimo para participar de Fogueira Santa. Ele convence você para fazer isso. E o que é isso que ele fala? Porque você vai ter de volta o quê? Mais dinheiro nesse mundo. Por que ele consegue fazer isso? Porque o foco da pessoa não está nas coisas do Senhor. O foco, as pessoas estão perguntando para Cristo isso que os apóstolos perguntaram. Isso que os discípulos estavam perguntando. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que o Senhor vai fazer Israel o novo Estados Unidos, entre aspas, para nós pensarmos hoje. É agora que o Senhor vai fazer de Israel a nova Roma. Jesus, não esquece de nós como ministro, não, tá? Como conselheiro, como da nobreza. É essa a visão desses caras. Eles estavam olhando no agora, no hoje, neste mundo. Qual a expectativa? Os discípulos ainda nutriam uma expectativa de que o reino se limitasse ao governo físico, terreno e político de Israel sobre a terra. Havia muito tempo Israel havia perdido sua independência política e estava sob o domínio do quê? De povos estrangeiros. Eles alimentavam a esperança de que um dia a mesa iria virar e Israel assumiria o comando político do mundo. No entendimento dos discípulos, o reino já pertencia a Israel. Agora, eles aguardavam apenas o tempo em que esse reino lhes seria restituído. Não, se Cristo é o Filho do Homem, se ele é o Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele reina sobre todas as coisas. Se ele reina sobre todas as coisas, ele vai reinar fisicamente em Israel como um rei deste mundo e Israel irá dominar o mundo inteiro. Era essa a ideia deles.
Se Jesus é o Rei Todo-Poderoso, ele senta num trono, ele domina sobre todas as coisas, então ele vai me dar todo o dinheiro que existe. Eu não vou ter mais doença, eu não vou ter mais luta, eu não vou ter mais problema. Percebe a visão errada? Percebe como vira um alvo fácil para pessoas mal intencionadas? Exatamente. É isso aí. Então, esse é o ponto importante que vocês precisam entender. O reino de Deus, a natureza do reino de Deus. William Barclay, olha, um exemplo de pessoa que não entendeu o que é o reino de Deus. Porque ele viveu a vida inteira esquadrinhando, realizando uma exegese, comentando a Bíblia. Um homem que foi brilhante durante toda a tua vida e no final ele se tornou um liberal. Ele desviou e mostrou que nunca foi salvo. Isso é não entender o reino. O herege Kivitz não entende o reino, porque para ele o que entende são as negociatas dessa terra. Ele é tão podre quanto o bispo da mão torta, porque o bispo da mão torta rouba teu dinheiro. O Ed René, ele quer ser engrandecido como intelectual. Para ele o que vale é isso aqui. Ele é maravilhado com a razão humana. Ele não olha a razão humana, ele não vê a queda da razão humana. Ele é enganado pelas coisas desse mundo. Ele não entende o reino de Deus. Porque para ele, como Deus estava num trono, ele vai fazer o homem grande, inteligente. Ele criou o homem com toda inteligência. O centro da mensagem de Cristo era o reino de Deus. Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o que? O evangelho de Deus. Mas o problema era que ele queria dizer uma coisa por reino. E aqueles que o escutavam pensavam em outra. Os judeus estavam sempre conscientes de que eram o povo escolhido de Deus. Criam que isso significava que estavam destinados, inevitavelmente, a receber honras e privilégios especiais e a dominar o mundo. Eu olho a unção de Pink Cérebro aí. Que faremos hoje, cérebro? O mesmo de todos os dias, tentaremos dominar o mundo. O curso da história, porém, mostrava que isso era impossível. A Palestina era um país... Palestina não, Israel. Palestina nunca existiu. Israel era um país muito pequeno, de apenas 200 quilômetros de comprimento por 60 de largura. Teve seus dias de independência, mas estava havia muitos séculos submetida sucessivamente. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Desse modo, os judeus começaram a esperar um dia em que Deus entraria diretamente na história humana para colocá-los no topo do mundo. Além de tudo, eram preguiçosos. Por quê? Porque ficavam ali fechados no templo. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Se fazia de tudo, negociata, corrupção, isso, aquilo. E era templo do Senhor. Nós vamos ver isso na descida do Espírito Santo. Né? Mas achavam que Deus viria e os colocaria como... Concebiam o reino em termos políticos, esperavam um reino estabelecido pelo poder e não pelo amor. Jesus corrigiu essas falsas nações a respeito da natureza, extensão e chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual, quanto ao caráter, internacional quanto aos membros, e gradual quanto à expansão. 3 eram as ideias equivocadas dos discípulos acerca do reino.
Eles pensavam que o reino era terreno em vez de espiritual. O reino de Deus não é um conceito territorial, não consta de nenhum mapa geopolítico. E era exatamente isso que os apóstolos tinham em mente ao confundir o reino de Deus com o reino de Israel. O reino de Deus não é terreno, mas espiritual. Seu trono é estabelecido no coração das pessoas, não nas embaixadas dos governos. Mas como assim? O Senhor não subiu aos céus? Subiu. Então, tá errado o que o senhor está falando. Não. Como não? Não. Mas tá errado. Não tá. Ele subiu aos céus. Mas o trono dele está estabelecido aqui porque o Espírito Santo está em nós e aí os três são um em essência. Então o Filho e o Pai estão aqui também. Onde um escravo do pecado é libertado e onde um súdito do reino das trevas é transportado para o reino da luz, aí se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus não é implantado pelo poder da baioneta, nem pela força das armas, mas pela ação transformadora de quem? Do Espírito Santo de Deus. Marshall diz que Jesus transformou a esperança judaica do reino de Deus, purgando dela os seus elementos políticos e nacionalistas. A igreja, o povo de Deus, eram os judeus. No momento em que os judeus não aceitaram o Salvador, como os messiânicos, que tentam misturar o Salvador com a lei, tentam misturar o Salvador com coisas que não fazem parte do cristianismo, eles perdem sua posição eles perdem sua posição de povo de Deus. Aí já era. Aí acabou. Eles pensavam que o reino era regional em vez de internacional. Os apóstolos ainda nutriam as aspirações limitadas e nacionalistas. O reino de Deus, porém, não tem fronteiras geográficas nem políticas. Os discípulos deveriam ser testemunhas não apenas do território de Israel, mas até os confins da terra. Não apenas aos judeus, mas também aos gentios. O reino de Deus abrange todos os povos, de todos os lugares, de todas as línguas e culturas. O reino de Deus alcança a todos, em todos os lugares, de todos os tempos, que foram lavados no sangue do Cordeiro. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Somente no Novo Testamento a consciência missionária centrípeta é substituída por uma atividade missionária centrífuga. No Antigo Testamento era o povo judeu que era o povo de Deus, e existia uma força centrípeta que puxa de fora para dentro. Como a bomba do Oppenheimer, que tinha os explosivos em volta e o núcleo de plutônio era implodido, era apertado. E aí criava uma massa crítica que explodia e se transformava, se forma na explosão nuclear, que se torna aquela bola de fogo. A explosão nuclear é exatamente o evangelho. No Antigo Testamento precisou explodir em volta para implodir. Então veio por Adão, que é o plutônio, a bola de plutônio no centro era Adão. Explodiu. E tudo se voltou a um só, que era Cristo. Esse um só, que é Cristo, pregou a palavra, pregou o evangelho. Isso é a implosão. Quando explode o explosivo aqui e aperta aquele núcleo de plutônio, aí o tipo de Cristo explode, se transformando numa massa crítica. E aí nós temos uma força centrífuga que expande, uma bola de fogo. Quando a parte de baixo bate no chão, ela é tão forte que ela sobe e aí ela levanta e forma aquele cogumelo nuclear. Isso é o evangelho. A força de centrípeta que apertava, que estava no Antigo Testamento, vem a explosão no Novo Testamento, se transforma numa força para ir e pregar o evangelho até os confins da terra. E o grande ponto de partida é a ressurreição, da qual Jesus recebe a autoridade universal e delega ao seu povo a comissão universal de ir e discipular as nações.
E eles pensavam que o reino era estático em vez de gradual. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que vai crescendo. Ele não estabelece com visível aparência. Ele amplia seus horizontes na medida em que os corações se rendem ao Salvador. A escatologia dos discípulos estava cheia de erro. Jesus os corrige, mostrando-lhes que essa tendência de marcação de datas para sua vinda é uma idiotice. O tempo da segunda vinda e da transição do reino da graça para o reino da glória é da exclusiva economia. Olha só, a trindade econômica e ontológica está dentro das funções do Pai. Por isso o Filho não se intromete. O Filho não precisa saber a data para preparar nada, porque o plano foi traçado pelo Pai e o Pai vai fazer a sua parte, que é traçar todo esse plano. Por serem perfeitos, pelas três pessoas da Trindade serem perfeitas, não existe intromissão de um na área do outro. Então não é nenhuma limitação, não é uma limitação do filho, mas não é função dele estabelecer o dia ou a hora. Tem o curso da Trindade para você aprender. Tem aqui, ó, na descrição tem o link do Linktree do Nascido, o curso da Trindade tá lá. Tudo sobre a Trindade, você vai aprender isso. A economia do Pai, a função do Pai. A função que o Pai tem. Não nos é dado saber nem Cronos, nem Kairós, nem tempos, nem épocas. Nosso papel não é especular o futuro, como Miller fez e acabou dando abertura para a loucura, para o absurdo do juízo investigativo, onde Jesus deixou de ser nosso advogado e já está no Santo dos Santos apagando o nosso pecado. Que apagando o nosso pecado? Nosso pecado foi redimido ali na cruz. O Senhor pegou o seu alvará de soltura, o seu alvará de justo e colocou sobre nós. Nos imputou a justiça. Falou para o Pai, ele é justo. John Stott tem razão quando diz que o antídoto para a vã especulação espiritual é uma teologia cristã da história. Primeiro, Jesus voltou ao céu, ascensão. Segundo, o Espírito Santo veio do céu, Pentecoste. Agora, por que tem tanto maluco? Desculpe. Que entendendo que o reino de Deus é espiritual e acha que o Pentecostes é material. Que o importante é material. É as coisas que acontecem nesse mundo. Terceiro, a igreja sai para o mundo para ser testemunha. Quando Jesus... Quarto, Jesus vai voltar e nós teremos testemunhado, nós teremos pregado esse reino, nós teremos levado a palavra desse reino, o evangelho de Cristo a todos os eleitos. E no final de tudo isso, vamos viver no novo céu e na nova terra, sob as maravilhas do Senhor. Porque nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, nossa esperança está lá. O reino de Deus não é material. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é carro, casa, nem nada do tipo. Não é dinheiro na conta, não é céu de brigadeiro. O reino de Deus é muito mais que tudo isso. Amém?